Olá, alunos de inteligência artificial. Então, a aula de hoje vai ser basicamente a nossa última aula de conteúdo, realmente, dessa parte da disciplina, da parte de aprendizagem de máquina. E depois a gente já vai passar para fazer várias práticas e várias listas de exercício. Na aula passada a gente viu dois algoritmos baseados naquilo que a gente convencionou chamar de algoritmos que fazem parte do paradigma baseado em otimização. Basicamente a gente viu então a regressão linear, então a regressão linear sendo simplesmente uma função linear em cima da nossa entrada, então a gente convencionou a formatar isso a partir de um vetor θ, a gente faz θ transposto, multiplica pela entrada, e aí a gente vai ter o resultado da função linear, lembrando que θ então é um vetor de parâmetros, já que a regressão linear nada mais é que uma função paramétrica, a gente tem um parâmetro que acompanha cada um dos atributos, e um parâmetro livre, e a gente usou regressão linear então para resolver problemas de regressão. A gente viu também regressão logística, mas dessa vez um algoritmo de classificação, muito parecido com regressão linear, a gente também tem um vetor de parâmetros θ, que são os parâmetros que são aprendidos pelo algoritmo, mas com a diferença agora é que θ transposto vezes x passa como parâmetro de uma função que é a função logística, ou a função sigmoidal, 1 sobre 1 mais v na menos, então θ transposto vezes x, isso aqui vai me dar um valor entre 0 e 1, que é a probabilidade da classe positiva, com um problema de duas classes. A gente viu como treinar esses dois algoritmos, então, seguindo um algoritmo de otimização, que a gente chama de gradiente descendente, o algoritmo do gradiente descendente, então caminhar no sentido oposto do vetor gradiente que a gente descobre calculando então as derivadas parciais de uma determinada função de custo com relação a esses parâmetros, os parâmetros dessas funções paramétricas que a gente está ajustando. E a gente quer descobrir então esses parâmetros de maneira a caminhar para um mínimo da função, para um mínimo global da função. Na aula de hoje a gente vai complementar um pouco o raciocínio com regressão linear e logística, falando um pouco de regularização, a gente já vai ver o que é isso, e aí a gente vai ver também um breve apanhado sobre a área de redes neurais artificiais, onde a gente vai estudar pelo menos as mais tradicionais, que são as redes artificiais, neurais artificiais, multilayer perceptron. Vamos começar então pela parte de regularização, sendo regularização uma estratégia para que a gente consiga combater o overfitting. Então a gente vai ver que estratégia é essa, como é que ela funciona, como é que a gente incorpora a regularização nas funções de custo, para que a gente consiga formular então uma versão de regressão linear que seja regularizada e uma versão de regressão logística também regularizada. Pois bem, vamos falar então do problema de overfitting. Até então a gente estava nesse exemplo toy, onde a gente queria prever o preço de casas com base única e exclusivamente no tamanho da casa. E aí a gente viu que com a regressão linear a gente consegue ter uma função paramétrica, um θ0 mais um θ1 vezes x1, onde o x1 aqui é o nosso único atributo preditivo, no caso o tamanho, e quando a gente resolve θ0 mais θ1 vezes x1, a gente tem um modelo que nos dá o preço da casa com base no tamanho, com base no atributo x1. A gente sabe que isso aqui, que é a regressão linear univariada, é equivalente à equação geral da reta. Então esse o modelo que me é gerado aqui, para quaisquer valores de x1 que eu venha plugar, vai ser uma reta, onde com base então no tamanho da casa eu projeto o tamanho sobre a reta e eu tenho o preço correspondente. E aí a gente viu que a regressão linear, então, seja univariada ou multivariada, ela tem bias de restrição, ou seja, o tipo de modelo, o tipo de função que ela consegue aproximar são apenas funções lineares, são apenas retas, então, nesse plano preço-tamanho. Eu não consigo modelar funções não lineares a partir desse modelo de regressão linear. Mas, na verdade, existe um truque que a gente pode conseguir fazer para utilizar a regressão linear e conseguir modelar algo além de uma reta, de uma estrutura linear, pelo menos nesse plano original, onde eu tenho preço e tamanho. Então vamos imaginar que a gente vai expandir o número de atributos do nosso problema, e em vez de a gente usar apenas tamanho como único atributo preditivo, a gente vai expandir o polinômio para a segunda ordem, ou para o segundo grau, e a gente vai usar também o tamanho ao quadrado. Então a gente vai usar não apenas x1,
que é o tamanho da casa, mas a gente também vai usar o tamanho da casa ao quadrado. E ao fazer isso, então se a gente plugar no dataset um atributo para tamanho e um atributo para tamanho ao quadrado, que é computado facilmente elevando os tamanhos das casas que eu tenho anotadas ao quadrado, quando a gente faz isso e roda a regressão linear, o que vai acontecer é que a gente vai ter um parâmetro a mais, um parâmetro também, um parâmetro θ2 para acompanhar, para modular os valores do tamanho da casa ao quadrado. E aí quando a gente plota então esse modelo gerado aqui, θ0 mais θ1 vezes x1 mais θ2 vezes x1 ao quadrado, num espaço tridimensional, num espaço que eu tenho preço num eixo e tamanho ao quadrado nos outros eixos, isso aqui é um plano, é uma estrutura linear. Então a regressão linear continua só conseguindo gerar estruturas lineares. Porém, se eu plotar esse plano desse espaço tridimensional no espaço original de atributos, onde eu só tenho tamanho e eu não tenho tamanho ao quadrado, esse plano então vai virar uma parábola, ele vira uma estrutura não linear. Né? Então se a gente fosse desenhar aqui, claro, isso aqui foi feito um desenho, não foi feito realmente o gráfico, mas então eu consigo gerar uma estrutura não linear, uma estrutura quadrática que modele esses dados. O que nos parece então que um modelo quadrático aqui seja mais adequado de repente para o comportamento desses dados para esse problema em questão. E eu posso seguir fazendo essa estratégia de expandir os meus atributos, de elevar o polinômio a uma ordem maior com base nos dados originais, os atributos originais. Eu posso expandir, por exemplo, até o quarto grau do polinômio. Então eu uso como atributo o tamanho ao quadrado, o tamanho ao cubo e o tamanho na quarta potência. Isso vai nos gerar então ainda mais parâmetros, eu tenho θ2, θ3, θ4 agora, além de θ0 e θ1, como eu tinha originalmente. E no momento que eu faço isso, de novo, nesse espaço aqui de atributos, em que eu tenho esse espaço basicamente 5D, né, que é com preço, tamanho ao quadrado, tamanho ao cubo e tamanho à quarta potência, nesse espaço 5D, a estrutura que a regressão linear vai me gerar vai ser um hiperplano, que é uma estrutura linear nesse espaço 5D. Porém, se a gente fosse visualizar essa estrutura, que ela é linear nesse espaço 5D, de novo no espaço original de atributos, a gente teria uma função altamente não linear. Uma função que eu consigo, que ela passa exatamente por cima de todos os pontos e faz todas essas curvinhas aqui. Então, ela passa exatamente em cima de todos os dados de treinamento. E no momento que eu tenho essa função que consegue passar com parâmetros suficientes para passar por cima, para modelar, para fazer essa modelagem altamente não linear em cima dos dados, no momento então que me aumentou o número de atributos e consequentemente o número de parâmetros, então quanto mais parâmetros eu tenho, mais flexibilidade eu tenho para gerar uma função que se encaixa perfeitamente aos dados de treinamento, fazendo com que eu consiga coisas do tipo atingir um valor da minha função de custo, então, para esse meu vetor de parâmetros aqui, que seja zero ou virtualmente zero, para que seja o menor possível. E aí vocês podem dizer, bom, isso é excelente então, né? Isso é excelente significa que eu consigo ter erro zero nos dados de treinamento. Mas essa é justamente a definição de overfitting que a gente viu lá na nossa primeira aula, quando a gente falou de aprendizado supervisionado, que é quando o modelo está super ajustado aos dados de treinamento. Então isso pode fazer com que o modelo tenha um fraco poder de generalização, ou seja, uma fraca capacidade de conseguir fazer a previsão correta para dados que ele nunca viu. Vamos pensar intuitivamente aqui, olhando para o gráfico, o porquê disso. Né? Então notem o modelo que foi gerado aqui. Então esse modelo, essa função não linear, obviamente ela é infinita para os dois lados, onde aqui a curva não continuou. Mas olha o que o modelo está dizendo. O modelo está dizendo que quando as casas têm um tamanho muito pequeno, o preço parte de um valor e conforme elas vão aumentando de tamanho, o preço cai vertiginosamente. Até que ele atinge um vale e depois, a partir do valor desse vale em diante, começa uma subida vertiginosa de aumento desses preços. Até que a partir de um determinado valor ele começa a cair novamente. E depois isso começa a subir, e sobe bastante até atingir então um pico, e depois os preços começam a cair. Mas notem que nos dados originais não há nenhum indicativo, então os dados, as observações que a gente tem, os nossos dados históricos,
são apenas os valores de x aqui, desses x vermelhos. Não há nenhum indicativo de que para as regiões de tamanho que eu não tenho, como antes e depois, entre esses x, que existam quedas e subidas e com um comportamento errático desse. Então o que está acontecendo aqui é que o modelo está interpolando ou extrapolando para regiões que ele nunca viu aqui do tamanho, com um comportamento totalmente errático. Então ainda que eu acerte na mosca para valores de tamanho tais quais os dados de treinamento, não é isso que me interessa na aprendizagem de máquina, simplesmente modelar os dados de treinamento. O que a gente quer fazer é prever o futuro, a gente quer conseguir usar o modelo com a sua capacidade preditiva. Então, se a gente já tem esses valores de tamanho, basta que a gente repita essas predições, se for o caso, né? Mas o que a gente quer é prever valores de tamanho que a gente não tem e não há nenhum indicativo de que essas subidas e descidas sejam realmente as mais adequadas. A gente pode dizer então que nesse caso certamente o modelo está sofrendo de overfitting. Nesse caso possivelmente o modelo sofre de underfitting, a gente está aprendendo de menos, né? Essa reta aqui não me descreve adequadamente os valores. Realmente os valores das casas parecem estar crescendo rapidamente no início e conforme o tamanho da casa aumenta muito, esse crescimento ele se torna menos vertiginoso. Então possivelmente o nosso modelo ideal é esse modelo quadrático aqui, essa parábola que a gente consegue fazer, expandindo o polinômio até uma segunda ordem. Esse fenômeno de overfitting ele acontece também para problemas de classificação. Então imagine um problema de duas classes, que eu quero separar bolinhas e x aqui, e que eu tenho dois atributos preditivos, o atributo x1 e o x2, para separar essas duas classes. A gente viu regressão logística, então, que é um modelo que eu tenho θ transposto x, eu tenho θ0 mais θ1 x1 mais θ2 x2, isso passando por uma função logística, uma função de sigmoide, que é a nossa função g aqui. A gente sabe então que a regressão logística também tem base de restrição, só gera separadores lineares, só gera então hiperplanos de separação entre as classes. Então daqui é o nosso hiperplano de separação, dizendo que quem está abaixo desse hiperplano é um xzinho vermelho, quem está acima é uma bolinha azul. Notem que existe uma boa quantidade de erro aqui. Eu posso seguir aquela estratégia que a gente fez de expandir os nossos atributos através de um polinômio de maior grau. Então eu posso expandir de novo para um polinômio quadrático de ordem 2, de grau 2, onde eu vou ter θ0, um θ1 vezes x1, θ2 vezes x2, assim como eu tinha antes, mas agora eu vou ter um θ3 acompanhando x1 ao quadrado, um θ4 acompanhando x2 ao quadrado e um θ5 acompanhando x1 vezes x2. Nesse novo espaço de atributos, o que a regressão logística está fazendo é gerando um hiperplano separador, uma separação linear. Porém, se a gente fosse enxergar esse hiperplano no espaço original, que eu só tenho dois atributos, a gente conseguiria enxergar então uma função quadrática, aqui uma parábola, que como um dente ou como uma colher separa então aqui, dizendo que quem está para lá, ou dentro da parábola, é uma bolinha e quem está para cá é um x. E aí notem que a quantidade então, de erros, pelo menos quantificados em termos de treinamento, é menor do que desse primeiro modelo. E aí a gente pode novamente expandir esse polinômio com um grau muito maior, um grau de ordem 3, 4, 5 e assim por diante. A gente pode expandir para um grau tão grande que a gente consiga ter um modelo que ele faz todos os dentes e todas as separações. Ele isola cada x para um lado e as bolinhas para o outro lado. Então notem que para fazer todas essas curvinhas eu preciso de uma quantidade grande de parâmetros para que eu consiga então tunar uma função altamente não linear aqui nesse espaço de atributos. E é isso que eu estou atingindo, expandindo esse polinômio para um grau bem alto. Possivelmente, então, nesse primeiro caso eu tenho underfitting, estou aprendendo um pouco de menos. Nesse último caso aqui, certamente isso é um exagero, porque, por exemplo, esses dois x aqui podem ser ruídos nos dados ou casos muito atípicos que não vale a pena modelar e que aqui eu estou forçando que ele seja modelado, né? Então aqui possivelmente eu estou sofrendo de overfitting. Aí de novo, o caso ideal aqui, de novo, apenas em termos de exemplos, didaticamente seria esse aqui do meio. Pois bem, como é que eu consigo combater overfitting já que eu não sei nada disso a priori, né? Já que eu não consigo enxergar essas coisas todas acontecendo, tendo em vista que meus problemas vão ser altamente dimensionais, jamais com um ou apenas dois atributos.
Algumas opções então para combate overfitting. Reduzir o número de atributos do problema. Ao reduzir o número de atributos em modelos paramétricos, eu vou reduzir o número de parâmetros. Reduzindo o número de parâmetros, eu reduzo a flexibilidade que o modelo tem de gerar funções. Eu posso fazer isso através de feature selection, seleção de atributos, que é aquele processo que pode ser manual ou automático, para reduzir o número de atributos para realizar a predição. Possivelmente vocês já fizeram a leitura do capítulo 2 do livro do Tan, e aí me falha agora se é o capítulo 2 ou 3, mas acho que é o capítulo 2, onde ele fala um pouquinho sobre seleção de atributos, como é que dá para fazer e como é que não dá para fazer. Uma outra opção com relação à redução do número de atributos seria utilizar o que a gente chama de algoritmo de seleção de modelos. Então, em vez de a gente separar os dados só em treinamento e teste, a gente separa os dados em treinamento, validação e teste. Então, a gente pega um pouco dos dados de treinamento e divide num conjunto que a gente chama de conjunto de validação. Esse conjunto de validação a gente usa como conjunto de teste para eu avaliar qual é o melhor modelo. Então, basicamente, eu gero um modelo com número reduzido de atributos, avalio esse modelo nesses dados de validação, anoto o resultado. Aumento o número de atributos, então aumento, por exemplo, a ordem do polinômio, gero outro modelo, testo nesse conjunto de validação, anoto o resultado. E faço isso para modelos cada vez mais complexos, modelos com cada vez maior número de atributos e, consequentemente, número de parâmetros. E no final, escolho de todos os modelos que eu tenho aquele que vai melhor nos dados de validação. É esse o modelo ideal, que aí sim eu consigo estimar quão bem ele vai em dados não vistos, eu utilizo os meus dados de teste. Então isso é o que a gente chama de algoritmo para seleção de modelo. Mas a opção que a gente vai ver agora é a segunda opção, é a opção de não reduzir o número de atributos. A gente vai manter então o número de atributos, a gente vai imaginar um caso que a gente tem um grande número de atributos e que a gente não está interessado em mexer nesse número, mas em vez de a gente mexer então, reduzir o número de atributos, a gente vai reduzir a magnitude do nosso vetor de parâmetros. A gente vai reduzir a magnitude de cada um dos parâmetros que forma o nosso vetor θ de parâmetros. A irregularização é o que a gente recomenda quando a gente tem problemas, quando a gente tem muitos atributos, mas que a gente acha que todos eles contribuem um pouco na modelagem da função que a gente quer aproximar à função desconhecida ftx. Então, qual é a ideia? Imaginando que esse daqui é o modelo ideal e esse é o modelo que sofre overfitting, o que a gente vai fazer? Bom, como é que a gente faria para que esse modelo aqui da direita tivesse o comportamento como o modelo da esquerda? O que a gente teria que fazer para isso, e vocês podem pausar agora se vocês querem pensar um pouco, mas de maneira explícita, o que a gente teria que fazer seria matar esses dois termos. E como eu não quero reduzir o número de atributos, ou seja, eu quero continuar utilizando um número alto de atributos, por exemplo, x1 na terceira potência, x1 na quarta potência e assim por diante, o que a gente pode fazer é explicitamente penalizar esses parâmetros θ3 e θ4. Então, se eu conseguir de algum jeito penalizar e zerar θ3 e θ4 em tempo de treinamento, aí eu consigo me livrar desses dois termos, fazendo com que esse modelo vire esse. Então, se a gente fosse penalizar esses parâmetros em termos de treinamento, a gente tem que mexer na função de custo, pois o algoritmo nada mais é do que um algoritmo que a gente caminha, a gente atualiza o vetor de gradiente, que vai nos atualizar, vai nos permitir ter estimativas para atualização do vetor de parâmetros, de acordo com uma função de custo que a gente quer minimizar. Então, a função de custo que a gente minimizava e está minimizando até então para a regressão linear é a metade do erro quadrático médio, então o valor predido pelo modelo menos o real, isso ao quadrado, somo para todos os meus n objetos e depois tiro a média, e na verdade calculo a metade dessa média. O que a gente pode fazer é somar nessa minha função de custo aqui dois termos. Então eu posso somar θ3 e θ4, que são esses parâmetros que eu quero penalizar, e multiplico nele, por esses parâmetros, penalties. Aqui eu inventei um penalty de 1000 multiplicado por θ3 e 1000 multiplicado por θ4. Como eu quero reduzir a magnitude desses parâmetros, θ3 e θ4, então não me importa só se os θ3 e θ4 têm valores muito altos, muito positivos, né? Valores muito baixos, muito negativos, também é ruim. Então são esses valores muito altos e muito baixos que permitem que a minha função faça essas curvas acentuadas para cima e para baixo, no meu espaço de atributos.
Como eu quero penalizar se o parâmetro tem um valor muito negativo ou muito positivo, eu pego o parâmetro, elevo ao quadrado, no momento que eu elevei ao quadrado, aí isso fica sempre positivo, ou seja, isso vai pesar na minha função de custo que eu quero minimizar sempre da maneira correta. E no momento que está positivo eu invento esse pênalti 1000 aqui. Então notem que agora eu quero não somente ter um vetor de parâmetros, θ 0, 1, θ 1, θ 2, θ 3 e θ 4, que me minimizem o meu erro com relação aos dados de treinamento, então predito menos o real, que é uma função de erro. Eu quero não apenas acertar, mas eu quero acertar e escolher θ3 e θ4 que não tenham valores tão altos assim a ponto de me penalizar muito. Essa é a minha função de custo. Não adianta eu ter θ3 e θ4 com valores aqui super altos ou super baixos, ou com magnitudes muito grandes. Aqui na minha função de custo, não adianta se eles tiverem magnitudes muito grandes e me fizerem acertar bastante, porque com magnitudes muito grandes, eles sendo elevados ao quadrado aqui multiplicados por 1000, eles vão elevar o valor dessa minha função de custo muito para cima. Ela vai ir muito para cima. Então, ao fazer essa soma aqui com esses pênaltis multiplicando θ3 e θ4, eu forço com que exista um trade-off. Então, não basta apenas eu acertar os dados de treinamento, que é a única restrição que eu tinha antes, eu tenho que acertar bem os dados de treinamento, mas ao mesmo tempo com valores de θ3 e θ4 que sejam mais baixos possível, ou com magnitude mais baixa possível, mais próxima de zero possível. Se θ3 e θ4 tiverem valores exatamente zero, some todo esse pênalti aqui, e aí eu fico dependendo única e exclusivamente dos acertos nos dados de treinamento. Claro que se θ3 e θ4 me levam a muitos erros, pode ser que isso não vale a pena, por isso um trade-off entre o valor regularizado dos parâmetros e o acerto nos dados de treinamento. Valores pequenos, então, para os meus P's, claro, aí vocês devem estar se perguntando, mas eu vou explicitamente penalizar só θ3 e θ4? Por quê? Na verdade, eu não vou penalizar só θ3 e θ4, eu vou penalizar todos os meus parâmetros, de θ1 a θm. Eu só não penalizo θ0 porque ele é independente dos dados. Então, eu vou penalizar de θ1 a θm. Quando eu fizer isso, eu vou forçar com que o meu modelo seja o mais simples possível, dentro desse trade-off de ser simples, porém o mais preciso com relação aos dados de treinamento. Então, o que vai mudar na minha função de custo é que eu tenho, então, além do custo dos dados, a metade do erro quadrático médio, eu vou ter também, então, um somatório de um J indo de 1 a M, então um somatório para cada um dos meus parâmetros que acompanham do primeiro ao M atributo, que me acompanham todos os meus M atributos. Somatório desses parâmetros ao quadrado. E o fator de pênalti, aquele 1000 que tinha fixo, como ele seria uma constante dentro do somatório, a gente tira para fora. E a gente não explicita 1000, mas a gente deixa como um hiperparâmetro da função, como um valor que o usuário vai definir, que a gente chama de lambda, que é a intensidade da regularização. Então, quanto maior for esse valor de lambda, mais difícil vai ser atender a parte de errar menos, porque achar valores muito grandes, de magnitudes muito grandes, vai ser muito custoso. Então, quanto maior o valor de lambda, mais eu estou regularizando, mais eu estou punindo para que a minha função seja o meu modelo seja o mais simples possível. Então aqui o nosso objetivo é que em vez de ter esses grandes picos e essas grandes depressões, como esse modelo em azul, a gente ajuste então essa função de custo, setando esse lambda aqui, de maneira que a minha função fique o mais simples possível e de alguma forma também ela acerte da melhor maneira possível meus dados de treinamento, e acertar significa a função passar exatamente por cima deles. Então, na prática, o efeito de eu mexer com lambda, se eu não mexer, se o meu lambda for zero, é o equivalente a eu ter minha função de custo sem regularização. Isso vai me permitir que, se eu tiver um número grande de atributos e, consequentemente, de parâmetros, que eu sofro overfitting. Conforme eu vou aumentando esse valor de lambda, meu modelo vai ficando mais simples. Por exemplo, ele pode ser que ele vire o meu modelo quadrático ideal para esse cenário aqui. Só que se eu aumentar muito o valor de lambda, pode ser que ele chegue à conclusão que o único jeito de eu definir a minha função é se eu zerar todos os meus parâmetros, e zerando todos os meus parâmetros eu fico só com o meu valor de θ0, eu fico uma função constante. Então eu saio de overfitting até underfitting
mexendo em lambda. Então, meu ajuste, como ajustar entre overfitting e underfitting, envolve aumentar o valor de lambda. Lambda 0, posso cair em overfitting se eu tenho muitos atributos e, consequentemente, parâmetros. Lambda muito alto, posso cair em underfitting. O caso de underfitting extremo aqui, que eu zerei todos os parâmetros, menos θ0. E um lambda, então, positivo, algum valor, possivelmente vai ser o melhor aqui. Como é que eu defino esse valor de lambda? Então, eu defino experimentalmente, eu posso usar aquele mesmo algoritmo de seleção de modelos para rodar vários modelos com valores de lambda diferente e vejo em dados de validação qual foi o melhor valor de lambda mais adequado. E aí, como é que fica a regressão linear regularizada, então? Então, como é que fica, já que eu tenho uma nova função de custo, como é que fica o meu algoritmo de gradiente descendente? Então, meu gradiente descendente era simplesmente um laço, repetia até convergir, né? De cada parâmetro, recebia o parâmetro, menos o alfa, que é a taxa de aprendizado, multiplicando a derivada da função de custo com relação ao parâmetro. Aí eu usava essa mesma fórmula para todos os meus parâmetros, de j indo de 0 a m. O que vai acontecer agora é que, como eu não regularizo θ0, eu vou escrever explicitamente a minha atualização de peso para θ0. E do meu θj, o j indo de 1 a m, vai ser modificado para essa função aqui. Então, o que mudou nessa função é que, conforme a gente deriva, então, a nossa nova função de custo, que tem mais um termo, mais esse somatório, surge esse novo termo, então, aqui, no cálculo da minha derivada. E se a gente rearranjar, ou seja, pegar e fizer a multiplicação então de alfa por esses dois termos e rearranjar e botar o θj em evidência, a gente vai ter a nossa forma de atualização de pesos assim. Então notem que o que muda dessa fórmula de atualização de pesos regularizada para a original, aqui eu tenho exatamente como eu tinha na original, menos o alfa multiplicado 1 sobre n, o somatório, predito menos o real, vezes o atributo correspondente. Então tudo isso aqui passa a ser o mesmo. O que acontece é que o valor de θj, antes de eu subtrair dele alguma coisa, primeiro eu vou ter que multiplicar θj por esse fator aqui. Então vamos interpretar o que nos diz esse fator aqui. Pense o seguinte, alfa, nossa taxa de aprendizado, vezes lambda sobre n, é um número muito pequeno. Por quê? Porque geralmente eu tenho um grande número de objetos, que é o meu nzão, no meu dataset, tem um grande número de objetos, milhares, às vezes centenas de milhares de objetos. A gente sabe que alfa é um número positivo entre 0 e 1. E a gente sabe que lambda é um valor que o usuário vai setar, mas é um valor positivo, mas nada que vá, ao multiplicar com o valor entre 0 e 1 e dividir por alguns milhares ou centenas de milhares, nada que vá fazer muita diferença. Então esse número aqui na prática vai ser um número muito pequeno. E se eu pego o número 1 e subtraio de um número muito pequeno, isso daqui vai dar algo como 0,999, ou 0,99, ou 0,98, 0,97, dependendo se o meu lambda for maior ou menor, e assim por diante. Então, na prática, o que eu estou fazendo com o θj, antes de eu atualizar ele no sentido oposto do vetor de gradiente, um passo no sentido oposto do vetor de gradiente, o que eu estou fazendo é multiplicando o θj, então, para um número menor que 1. 0,99, 0,98, 0,97. Então, na prática, o que a gente está fazendo, a gente está, antes de atualizar θj, a gente encolhe ligeiramente θj. Então, não interessa se θj tem um valor positivo ou negativo, quando a gente multiplica por um valor fracionário aqui abaixo de 1, valor 0,99, 0,98, 0,97, a gente está aproveitando, então, 99% do valor dele, 97%, 95%, a gente está dando uma encolhida ali de 5%, de 3%, de 2% no valor original de θj. Então, é isso que na prática está acontecendo. A gente sempre está encolhendo ligeiramente θj, porque a gente quer, de acordo com o valor de lambda, obviamente, que os pesos não tenham magnitudes muito grandes, porque é justamente as magnitudes grandes dos pesos que vão fazer com que a minha função tenha todas aquelas curvas, vales, depressões e morros acentuados. E é isso que a gente não quer. Quanto maior for o valor de lambda, mais eu encolho de θj, conforme a gente vê aqui nessa fração. Então, mais eu subtraio de 1, mais eu estou encolhendo de θj. A equação normal, que eu vou passar para vocês depois um vídeo derivando ela, conforme pedidos no YouTube, na parte dos comentários,
A equação normal, então, que era a equação, a fórmula fechada, né, para que a gente resolva a regressão linear só com multiplicação de matriz. A gente consegue inserir a regularização aqui também. O que muda na equação normal é que a gente vai somar para essa matriz aqui que a gente tem que inverter, que era x transposto vezes x. A gente soma lambda vezes uma matriz D'. Então, lambda aqui é um escalar, mas D' é uma matriz que a gente chama de uma matriz diagonal. Ela é quase uma matriz diagonal. Então, uma matriz diagonal é aquela matriz que tem zero em todos os valores e tem uns em toda a diagonal principal. Então, essa nossa matriz diagonal ela vai ser m mais 1 por m mais 1, porque nas linhas, nas colunas, o que a gente tem são os nossos parâmetros, do parâmetro 0 até o parâmetro m, parâmetro que acompanha o último atributo. E aí a gente tem um em toda a diagonal principal, no que diz respeito então aos parâmetros que eu quero regularizar, menos para θ0. Para θ0, como eu não quero regularizar, a gente continua tendo valor zero. Quando eu faço a multiplicação disso por lambda, que na prática eu vou ter, é a matriz com lambdas aqui em toda a diagonal principal. E é isso que vai me forçar a regularizar, então, os parâmetros da minha função da regressão linear. Uma grande vantagem da equação normal com regularização é que existe um teorema que diz que para qualquer valor de lambda positivo, maior que zero, essa matriz aqui que a gente tem que inverter agora, x transposto vezes x mais lambda vezes d', essa matriz aqui ela é sempre inversível. Então não corro aquele problema, aquele risco que eu tinha antes da matriz não ser inversível, de ter que usar uma pseudo-inversa ou fazer alguma estratégia para eliminar a correlação entre os atributos, que é o que traz, que é o que fazia com que a matriz ficasse não inversível, ou então de ter muito mais atributos que objetos, que também poderia fazer com que a matriz fosse não inversível. Então esse problema desaparece quando a gente usa a regularização para qualquer valor de lambda que o usuário sete acima de zero. Tudo isso funciona também para a regressão logística, o mesmo pensamento funciona para a regressão logística. A gente viu a função de custo da regressão logística, que era a entropia cruzada binária, que é uma função que olhando assim ela é sempre um pouco assustadora, mas que a gente já passou com ela e viu ela com calma para saber que é apenas um seletor de dois casos, quando o objeto é da classe positiva ou quando o objeto é da classe negativa, o que a gente tem que fazer. E com regularização, então, vai surgir novamente apenas esse novo termo aqui da direita, que é o que vai forçar, então, a nossa função de custo a gente ter de novo o trade-off entre acertar os dados de treinamento, mas também não ter parâmetros com magnitudes muito grandes. O que muda no gradiente descendente ele fica exatamente igual ao da regressão linear. A gente escreve explicitamente da forma de θ0 e para θ1 até θm a gente tem essa nova fórmula aqui. Lembrando que é a mesma da regressão linear, só muda a maneira como fazer o valor predito, que não é mais só θ transposto vezes x, é sigmoide de θ transposto vezes x. Bom, isso era tudo que eu queria dizer para você sobre regularização. O nome desse tipo de regularização que a gente acabou de ver se chama regularização L2, regularização da norma L2, existem várias, essa é possivelmente uma das mais famosas. Agora eu quero falar para vocês sobre o último assunto que a gente vai ver então na disciplina, que vai ser redes neurais artificiais. E aí toda a motivação de redes neurais vai ser a resolução de problemas não lineares. Então um problema altamente não linear como esse que eu estou mostrando para vocês de classificação aqui, que envolveria um modelo desse tipo, altamente não linear para separar essas duas classes. A gente sabe que a gente conseguiria um modelo desse tipo se a gente pegar e expandir esses dois atributos, x1 e x2, com um polinômio de mais alta ordem. Qual é o problema de construir polinômios de mais alta ordem com base nos meus atributos originais? O problema é que construir polinômios de uma ordem z é exponencial, tem um custo exponencial na ordem. Então eu tenho um big O de m, onde m é o meu número original de atributos, elevado na z, que é na ordem do polinômio. Então é exponencial na ordem esse polinômio com a base no número de atributos. O que isso significa na prática para quem não tem vivência então, com análise de algoritmos e notação de big O? Então vamos imaginar um problema com 100 atributos. Um problema com 100 atributos, que nem um problema assim com tantos atributos de vida real, se a gente for expandir 100 atributos para um polinômio de grau 2, ou de ordem 2, isso vai me dar mais ou menos 5.000 atributos.
Eu vou ter um total de 5.000 atributos. Só indo para a segunda ordem. Se eu for para a terceira ordem, isso já pula para 170.000 atributos. 170.000 atributos. Então notem esse crescimento então exponencial. E às vezes eu vou precisar de um polinômio de quarta ordem, quinta ordem, sexta, sétima, a gente não sabe. Então notem que isso começa a ficar absolutamente inviável. Um exemplo clássico de um problema não linear dentro de visão computacional, é a classificação de imagens. Então, classificar o conceito pertencente a imagens. Aqui é um problema simples em que eu tenho imagens de veículos ou imagens gerais e eu quero dizer se essas imagens estão me mostrando carros ou conceitos que não são carros. Se eu fosse trabalhar com uma versão simplificada desse problema, assumindo que cada uma dessas imagens é uma imagem super pequenininha, 50 por 50. Então tem 50 pixels de altura e 50 de largura. E são imagens em preto e branco, então sem canais de cor. Então você sabe, 50 por 50 é um thumbnail, né? É uma super simplificação do problema aqui, bem complicada por sinal. Se cada imagem é uma instância, cada atributo então vai ser o nível de cinza de um dos 2.500 pixels que eu tenho. Então basicamente eu pego a minha matriz 50 por 50 e estico num vetor de 2.500 posições, que são as minhas intensidades de cinza de cada um dos 2.500 pixels. Então eu tenho um problema em que eu tenho 2.500 atributos. Se a gente fosse construir então um polinômio de segunda ordem, então atributos quadráticos do tipo xi vezes xj, multiplicação par a par de cada um dos atributos, esses 2.500 atributos pulariam para em torno de 3 milhões de atributos. E aí a coisa começa toda a ficar muito, mas muito custosa e inviável e até impraticável de rodar um algoritmo de regressão logística, por exemplo. Então a solução é utilizar um classificador que seja naturalmente não linear, que vai ser o caso de algumas das redes neurais que nós vamos ver a seguir. Então basicamente, redes neurais artificiais, obviamente, têm uma inspiração biológica nas nossas as redes neurais biológicas, redes neurais naturais, as nossas redes neurais do nosso cérebro. E aí, como é que muito por cima funciona uma rede neural ou neuronal biológica? A gente tem neurônios sendo, então, esses... Aqui em cinza, a figura gráfica de um neurônio, né, que tem uma descontinuidade, mas imagine que essa descontinuidade não existe. Os neurônios eles têm esses bracinhos curtos, que a gente chama de dendritos. Então os dendritos são as portas, que a gente chama das portas de entrada do neurônio. Os dendritos então são os responsáveis por receber o sinal elétrico, o impulso elétrico, que está vindo ou de outros neurônios ou das células sensoriais do nosso corpo. O neurônio ele tem um corpo, ele tem um núcleo responsável por manter ele vivo. E esse sinal, esse impulso elétrico, ele é transmitido pelo braço longo que o neurônio tem. Então o neurônio tem um braço longo que a gente chama de axônio, esse axônio ele tem vários terminais. E aí o que acontece é que geralmente os terminais então, do axônio de um neurônio, eles se aproximam, eles estão muito próximos dos dendritos de outro neurônio. É por isso uma rede neural, né? Os neurônios estão acoplados em formato de rede, né? Eles não chegam a se encostar, eles não estão se encostando, então, o terminal de um axônio com um dendrito de outro neurônio. Eles formam o que a gente chama do gap sináptico, esse espaço aqui vazio entre o terminal do axônio e o dendrito do outro neurônio. E é nesse gap sináptico, aqui nessa região, que ficam várias substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão regular o sinal elétrico que está saindo do neurônio e eles regulam esse sinal elétrico para que esse sinal elétrico entre então no neurônio seguinte. E é esse processo de regulação que a gente dá o nome de sinapse. Então é aqui que a magia ocorre, é aqui que o conhecimento é codificado. É essa regulação desse sinal elétrico com que faz então com que a gente tenha as nossas conclusões e o conhecimento e o raciocínio lógico e assim por diante. No neurônio artificial, a ideia vai ser parecida. Então a gente vai ter as nossas entradas, que são os nossos atributos, como sendo o nosso sinal elétrico, né?
E cada uma das nossas entradas vai ser ponderada por pesos ou parâmetros, tal qual na regressão linear e na logística. Aí quando a gente multiplicar então o peso, esses parâmetros pelas entradas, é como se a gente estivesse regulando o sinal, é como se a gente estivesse fazendo a sinapse. Então, como se estivesse ocorrendo a sinapse aqui, e depois tudo isso vai ser somado e jogado dentro do corpo do neurônio, e após a aplicação de uma função, que a gente chama de função de ativação, para saber se o neurônio ficou ativo ou não, isso vai me dar um resultado de saída desse neurônio, que pode ser tanto a saída do problema quanto a entrada, uma nova entrada para um novo neurônio, que também vai ser ponderada ou regulada por um novo parâmetro ou peso sináptico dentro da minha rede neural. A gente vai ver isso com detalhes agora a seguir. Alguns aspectos básicos de uma rede neural artificial, tem aspectos tanto de arquitetura quanto de aprendizado. Então a gente vai ver agora aspectos arquiteturais como os tipos de neurônios, das unidades de processamento, as conexões e a topologia da rede, então como é que a gente, tipos de topologia, como é que a gente pode montar, ligar esses neurônios e conectar esses neurônios. E com relação ao aprendizado a gente vai ver os paradigmas e os algoritmos para realizar o aprendizado dos parâmetros ou dos pesos sinápticos que controlam essa rede. Então, com relação às unidades de processamento, que são os neurônios, a parte boa é que a entrada do neurônio, um neurônio matemático aqui numa rede neural artificial, é uma velha conhecida nossa. Então, o que entra no neurônio, que é esse sinal U, é θ0 mais um somatório de um I indo de 1 a M de θi xi. Então, se eu tenho M entradas nos meus M atributos, por exemplo, aí eu vou ter um parâmetro acompanhando cada um desses atributos, e mais um parâmetro livre, então eu tenho a minha velha soma ponderada aqui, minha velha função paramétrica que eu já tinha lá na regressão linear e na regressão logística. Na rede neural é exatamente a mesma coisa. Então, dadas as entradas possíveis que eu tenho, para M entradas, eu vou ter um parâmetro acompanhando cada entrada, mais um parâmetro livre, ou bias, que é o θ0. Isso é U, que é o que entra no neurônio, e U vai então passar por dentro de uma função que a gente chama de uma função de ativação, para ver se esse neurônio fica excitado ou não com aquela informação. E a informação, se o neurônio ficou excitado ou não, é passada adiante para outros neurônios numa rede neural. E aí o que eu quero mostrar para vocês é um tipo de neurônio que a gente chama de unidade logística, que também é um velho conhecido nosso. Então aqui o neurônio está sendo apresentado em amarelinho, então agora a gente representa tudo isso como grafos, né? Então tudo são nós nos grafos. Esses nós em azul são as minhas entradas, não são neurônios, mas são representados por nós também, então atributo, por exemplo, x1, x2, x3. O que vai acontecer então é que eu tenho o meu objeto x, formado pelos atributos x1, x2, x3, e também por aquele atributo x0, aquele atributo fake, que a gente construiu antes, por isso que ele está encpontilhado, porque ele é fake, que vale 1 para todos os objetos, e ele vale 1 só para multiplicar então por θ0. Então eu vou ter também o meu vetor de parâmetros aqui, θ1, θ2, θ3 e θ0. Basicamente nessa representação gráfica, nessa representação da rede neural gráfica que a gente representa como um grafo, os parâmetros, o meu vetor de parâmetros, está exposto nessas arestas. Então aqui nessa primeira linha pontilhada eu tenho meu θ0, que multiplica x0, que é sempre 1, né? Então eu vou ter θ0 mais θ1 vezes x1, mais θ2, que é essa aresta, vezes x2, mais θ3, que é essa aresta, vezes x3. E essa soma ponderada que vai entrar no meu neurônio, e eu vou executar uma função de ativação G sobre essa soma ponderada, sobre θ transposto vezes x. Se o meu neurônio é uma unidade logística, essa função de ativação é uma velha conhecida. Essa função de ativação é a função sigmoidal, ou função logística, que eu estou aplicando então em cima de θ transposto vezes x. Então 1 sobre 1 mais e na menos θ transposto vezes x. Então notem que na verdade uma rede neural que tem um único neurônio, esse neurônio sendo uma unidade logística, nada mais é do que a própria regressão logística. Então a regressão logística é um caso particular de rede neural com um único neurônio, sendo esse neurônio uma unidade logística. Então a gente costuma chamar em termos de nomenclatura de redes neurais, essa daqui é a nossa bias unit, a nossa unidade de bias, é o bias que eu estou somando aqui, o parâmetro livre que eu estou somando aqui nesse neurônio, que é o θ0, lembrando que x0 é sempre 1, é só para que essa multiplicação ocorra aqui com θ transposto vezes x naturalmente.
E essa função sigmoidal seria a função de ativação, a função que define se o meu neurônio disparou ou não. A função sigmoidal é uma função interessante como função de ativação, porque basicamente ela diz que o neurônio ele pode estar inibido com valores próximos de zero, ele pode estar excitado ou ativo, valores próximos de 1, e ele pode estar se ativando, ele tem esses valores intermediários aqui, valores ao redor de 0,5, de acordo com o valor de entrada do neurônio. Se esse valor for positivo, a gente costuma dizer que o neurônio está ativo, se esse valor for negativo, a gente costuma dizer que o neurônio não está ativo. Então, na verdade, o que a gente aprende na rede neural são as conexões, são as arestas, que são os pesos sinápticos, que nada mais são que nossos parâmetros que a gente já estava vendo em regressão linear e logística. Essas conexões vão definir como é que os neurônios estão interligados, né, e vão codificar então o conhecimento da rede. Essa conexão, se eu tenho pesos positivos, eu digo que é uma conexão excitatória, e ela pode ser inibitória se eu tenho pesos negativos. Com relação à topologia da minha rede neural, a minha rede neural pode ter uma única camada. Alguns exemplos é uma rede chamada Perceptron, que a gente vai ver a seguir, uma rede chamada Line, ou uma rede que pode estar disposta em múltiplas camadas, como um multilayer Perceptron, como uma rede do tipo RBF, como uma rede como rede convolucional e assim por diante. E além do número de camadas de neurônios que essas redes podem ter, a maneira como esses neurônios estão conectados entre camadas também define a topologia da minha rede. Então, a rede neural pode ser uma rede que tem camadas totalmente ou completamente conectadas, significa que todos os neurônios que estão numa camada estão totalmente conectados a todos os neurônios que estão nas camadas adjacentes, na camada adjacente a seguir. Essa rede ela pode ser uma rede parcialmente conectada, então existem conexões parciais entre os neurônios de uma camada com neurônios da camada adjacente. Ou essa rede neural pode ser uma rede localmente conectada, onde cada neurônio numa camada adjacente está conectado a uma região que existe um senso de localidade ou de vizinhança. Esse daqui sendo o caso clássico do que a gente chama de redes neurais convolucionais, que é um tipo de rede neural muito utilizado para processamento de imagens, já que processar regiões adjacentes espacialmente em imagens faz todo sentido. E essas conexões elas podem ser ainda do tipo feed-forward, ou seja, o sinal, o conhecimento, ele só flui em um único sentido da rede, da esquerda para a direita, que é o tipo de rede neural que a gente vai ver aqui. Ou essa rede neural pode ser recorrente, então aquilo que é aprendido retroalimenta um neurônio junto com a informação nova. Esse é um tipo de rede que a gente não vê nessa disciplina, mas quem tiver interesse em aprender, a gente vê na disciplina de redes neurais profundas que vocês podem cursar como eletiva na graduação. E aqui, só para que vocês tenham uma ideia da cara de um grafo, de uma rede feed-forward com múltiplas camadas completamente conectadas. Então aqui é um exemplo de uma das redes que a gente vai ver na aula de hoje, que é um multilayer perceptron. Então eu tenho 3 entradas, um programa com 3 atributos, eu tenho uma primeira camada com 3 neurônios, e o usuário que define quantos neurônios eu tenho em cada camada, uma segunda camada com 2 neurônios, e na minha camada de saída eu tenho 1 neurônio. Notem que todos os nós dispostos numa camada estão totalmente conectados a todos os nós da camada seguinte. Então x1 tem um peso que liga x1 a esse neurônio da camada seguinte, tem um outro peso que liga x1 a esse neurônio, tem um outro peso que liga x1 a esse neurônio. A mesma coisa para x2 e x3, depois a mesma coisa desses neurônios para esses e desses para esses. Se eu estou usando a minha rede neural para classificação, o número de neurônios na minha camada de saída, esse último neurônio aqui, está diretamente ligado ao número de classes que eu quero resolver no problema. Então, se eu tenho um problema de 2 classes, um problema, por exemplo, de classe positiva e negativa, basta um neurônio. Um neurônio aqui com uma ativação sigmoidal, por exemplo, vai me dar, aqui na saída, a probabilidade de ser da classe positiva, um complemento sendo a probabilidade da classe negativa. Se eu tenho um problema com mais de 2 classes, por exemplo, estou fazendo classificação de imagens e eu quero dizer se na minha imagem eu tenho um pedestre, um carro, uma moto, um caminhão. Então, de repente, eu vou precisar de uma rede com uma topologia desse tipo aqui, onde na minha camada de saída, agora como eu tenho 4 classes, eu vou precisar de 4 neurônios. Um neurônio representando cada uma das classes. Esse neurônio representa a classe pedestre, esse carro, esse moto e esse caminhão. Onde o objetivo que a gente vai ter é que essa rede, que a saída dessa rede seja, por exemplo, um valor próximo de 1
na classe pedestre próximo de zero nas outras classes, se a imagem que eu estou processando aqui na entrada for a imagem de um pedestre. Ou a saída vai ser próximo de 1 para o neurônio que representa carro e 0 para os outros, se a imagem que eu estou processando é um carro, próximo de 1 para o neurônio que representa moto e 0 para os outros, se for uma imagem de moto, e próximo de 1 para o caminhão, se for uma imagem de caminhão. Então a gente quer, na verdade, que nos neurônios de saída, que o único neurônio ativo, ou que seja mais ativo de todos, represente a classe correta, e os demais não. Então é assim que a gente vai usar a rede para classificar. O neurônio mais ativo vai representar a classe correta. E esse mapeamento eu tenho que fazer de antemão na rede durante o processo de treinamento. Então como é que eu vou fazer no processo de treinamento, né? Eu tenho os meus dados anotados, por exemplo, as minhas imagens, teria a minha imagem esticada no vetor aqui, e o rótulo correspondente, né? Se é pedestre, carro, moto, caminhão. Em vez de eu representar esse rótulo aqui, já que eu tenho pedestre, carro, moto, caminhão, com números inteiros como 1, 2, 3, 4, ou com A, B, C, D, ou coisas desse tipo, até com frases, né? Pedestre, carro, moto, caminhão, o que a gente vai fazer vai representar, então, o meu f de x como sendo um vetor. Um vetor que eu tenho 1 na posição correta, então se eu tenho uma imagem de um carro, se isso aqui é um carro, meu f de x aqui vai ter 1 na primeira posição do vetor e 0 nas outras. Se eu tenho uma imagem de uma moto, esse segundo objeto é uma moto, então esse meu f de x aqui vai ter 1 no lugar da moto e 0 nos outros. E assim para motos e assim para caminhões. Dessa forma, então, eu consigo codificar e fazer o mapeamento do meu valor predito com o meu valor real da rede, já que agora a rede me dá como valor predito valores entre 0 e 1 para 4 neurônios, que eu posso interpretar então com valores entre 0 e 1 num vetor, e aí eu posso subtrair esses vetores para ter alguma medida de erro. Com relação aos paradigmas de aprendizado, existem redes neurais para realizar virtualmente todos os tipos de aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado, por reforço e assim por diante. A gente vai focar na disciplina nas redes supervisionadas. E de acordo com o tipo de aprendizado, eu posso ter também tipos diferentes de algoritmos de aprendizado. Eu posso aprender a partir de correção de erro, usando a regra da cadeia das derivadas, que é o que nós vamos ver, que é o algoritmo de backpropagation. Mas existe um aprendizado competitivo, hebbiano, termodinâmico e assim por diante. A gente vai focar então em correção de erro. E aí, antes de entrar então na nossa primeira rede neural, só um alerta para que redes neurais, assim como regressão linear e logística, só trabalham com valores numéricos. Então eu não consigo trabalhar com atributos categóricos. Se eu tenho dados categóricos no meu problema, vocês têm que revisitar aquela nossa aula 2, e utilizar uma estratégia de conversão de dados categóricos em numéricos. Se eu tiver valores ausentes nos meus objetos, eu também vou ter que utilizar uma estratégia de imputação de valor ausente, conforme vocês devem ter lido também nas leituras sugeridas. A primeira rede neural, então, historicamente, é o que a gente chama do perceptron, um modelo desenvolvido por Rosenblatt em 1958. Basicamente, o perceptron que Rosenblatt desenvolve, ele utiliza o modelo de matemático de neurônios que eu mostrei para vocês, aquela soma linear dos parâmetros com as entradas, que foi desenvolvida por McCulloch e Pitts. Então, McCulloch e Pitts, dois psicólogos que lá nos anos 40 foram os primeiros a pensar como é que, de repente, funcionavam os neurônios em termos matemáticos. Então, fizeram aquela formulação com relação ao peso sináptico, aquilo que os neurotransmissores estão fazendo para regular o sinal, como sendo esses parâmetros, então, que estão multiplicando os valores de entrada. O Perceptron, então, ele funciona para o aprendizado supervisionado e ele faz correção de erro. Ele é o tipo de rede mais simples que existe. Existe apenas uma camada de neurônios, que já é a camada de saída da rede, e a saída para cada um desses neurônios é -1 ou +1. Então, se eu tenho um problema de classificação binária, o meu Perceptron é simplesmente isso, né? Eu tenho minhas entradas. Para classificação binária eu só preciso de um neurônio, então na verdade Perceptron é o nome que a gente dá a cada neurônio, mas também é o nome que a gente dá agora genericamente à rede neural. Então com esse Perceptron aqui ele vai me dar um valor +1 se for de uma classe positiva ou -1 se for de uma classe negativa. Se eu tenho um problema de 3 classes, eu preciso de 3 Perceptrons aqui alinhados. E agora assim eu vou ter pesos para cada uma das entradas, ligando para cada uma das classes do meu problema.
Então agora, vamos imaginar que eu tenho esse problema que tem 3 classes, que eu quero usar os 3 perceptrons aqui, a minha rede perceptron com esses 3 neurônios de saída. Cada neurônio sendo responsável por uma classe, né? A classe que tiver um neurônio ativo é a classe que eu vou classificar o meu objeto. Notem que agora o que eu tenho não é mais um vetor de parâmetros, mas sim uma matriz de parâmetros. Então nessa minha matriz de parâmetros agora, nessa minha matriz θ, vamos desenhar aqui. Então essa minha matriz θ, ela é uma matriz que eu tenho nas linhas. Então nas linhas dessa minha matriz, eu tenho a representação de qual neurônio eu estou chegando. Então aqui eu tenho a linha de A1, aqui eu tenho a linha de A2 e aqui eu tenho a linha de A3. E nas colunas dessa matriz, eu tenho da onde eu estou saindo, de qual das entradas que eu estou saindo. Então aqui eu vou ter a coluna de x0, aqui eu vou ter a coluna de x1, aqui eu vou ter a coluna de x2 e aqui eu vou ter a coluna de x3. Então o que eu tenho dentro dessas matrizes são os pesos que ligam uma entrada a um neurônio de saída. Então, o que eu estou representando aqui é, aqui eu tenho θ 1, 0, então θ 1, 0, aqui eu tenho θ 1, 1, aqui eu tenho θ 1, 2, aqui eu tenho θ 1, 3. Então, o primeiro valor aqui significa que são todos os θs que estão chegando em A1. E o segundo valor é aonde são os θs de onde eu estou saindo. Se eu estou saindo de x0, x1. Então, por exemplo, θ1, 0 é esse peso aqui. É o bias do primeiro neurônio, o neurônio A1. Que chega em A1, por isso 1, e sai de x0, por isso 1, 0. θ1, 1 é o que sai de x1 e chega em A1. Então chega em A1, por isso primeiro 1, e sai de x1. θ1, 2 é o que chega em A1, mas que sai de x2. E θ1, 3 é esse cara aqui, chega em A1, mas sai de x3. Então o que a gente tem agora como θ transposto vezes x, na verdade o que eu estou fazendo, então aqui seria o meu θ2, 0, aqui o meu θ3, 0, e essa matriz continua aqui no meio, até eu tenho o meu θ2, 3, e aqui o meu θ3, 3. Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora, eu estou pegando essa matriz aqui e para fazer, então, computar o resultado de cada um desses neurônios, eu estou pegando linhas dessa minha matriz. Então, a minha matriz θ aqui eu quebrei. θ1 é a primeira linha da matriz, θ2 é a segunda linha da matriz, θ3 é a terceira linha da matriz. Desse jeito, ao quebrar em linhas essa matriz, quando eu faço, então, cada uma dessas linhas, cada um desses θs, que é uma matriz 1 por 4, né? 1, 2, 3, 4, então são matrizes 1 por 4. Eu faço uma multiplicação, então, de uma matriz 1 por 4 pelo meu x, que é um 4 por 1, 1 por 4, 1 4 por 1, vai dar um 1 por 1, que é um escalar, que é o valor que vai chegar no neurônio, em cada um dos neurônios, e que eu vou passar para dentro da minha função de ativação para saber se o neurônio vai disparar ou não. Então, basicamente, no meu perceptron, a função de ativação ela não é a função sigmoidal, ela é o que a gente chama de função threshold, função limiar ou mais comumente função sinal. Então, basicamente, se o valor que chega no meu neurônio de saída ele é um valor positivo ou igual a 0, eu digo que o meu resultado é mais 1. Se o valor for um valor negativo, eu digo que o meu resultado é menos 1. Então, está aqui a minha função, ela não é uma função contínua, é uma função descontínua, em que eu tenho menos 1, então, para valores negativos, eu tenho mais 1 para valores positivos, e o 0 aqui é arbitrário. Essa é a função sinal. E aqui para vocês verem o algoritmo que eu consigo treinar, então,
um perceptron que tenha várias classes. Então aqui primeiro eu tenho um for, um laço que varia no número de classes do problema, C indo de 1 a K, aqui eu tenho 3 classes, né? Meu K é igual a 3, meu C itera nas classes. Aí eu tenho o J indo de 0 a M, então aqui são as entradas, estão variando de 0 a M, então aqui as minhas entradas, de 0 a 3. Primeira coisa que eu faço é inicializar então essa minha matriz com todos esses valores. Θ CJ, então com θ CJ eu tenho todos os valores que estão na minha matriz de parâmetros. Essa minha matriz aqui que é uma matriz 3×4. Então meu θ aqui pertence ao conjunto dos reais 3×4. Eu inicializo com valores aleatórios entre menos V e mais V, onde V aqui geralmente é um limiar baixo. Então, por exemplo, entre menos 0.1 e mais 0.1. Então, inicialização de peso aleatório é o primeiro passo do algoritmo. Depois, o que eu vou fazer, eu vou iterar entre cada objeto de treinamento. O objeto de treinamento com a sua respectiva classe conhecida. Então, para cada objeto que eu tenho de treinamento, o que eu vou fazer? Para cada um dos meus neurônios de saída, eu computo a função sinal de θc transposto vezes x. Então, para A1, eu vou computar θ1 transposto multiplicado pelo x, pelo meu objeto de treinamento, e eu vou passar para a função sinal, e isso vai me dar 1 mais 1 ou menos 1. E esse vai ser o valor predito para o objeto em questão, para a classe em questão. Para a primeira classe aqui, no caso, depois para a segunda, depois para a terceira. Então, faço a predição com esses valores aleatórios de peso para esse meu primeiro par de treinamento, para esse meu primeiro objeto de treinamento. Faço a predição e vejo se deu mais 1, menos 1 cada um dos neurônios. E depois de eu fazer a predição, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar os pesos. Então, eu vou iterar entre as classes, as 3 classes, e as 4 entradas. Então, vou iterar na minha matriz de pesos, que é 3×4. E o peso, então, θcj, onde C representa a classe onde eu chego e J a entrada de onde eu saio, recebe o valor que ele tinha antes, menos o alfa, que é a nossa taxa de aprendizado, multiplicado por um velho conhecido nosso. Valor predito daquela classe, menos o valor real, nos dá aquele resíduo, vezes o valor da entrada correspondente, J. Então isso aqui, se vocês pararem para pensar, é exatamente o que a gente estava fazendo antes, a regressão linear e logística, para ajustar os pesos. Isso aqui o Rosenblatt, na verdade, ele não deduziu de maneira analítica, com a derivada de uma função de custo, ele deduziu de uma maneira empírica aqui. E aí a gente vai fazer isso até convergir. A gente vai fazer isso então para todos os dados de treinamento, até que eu consiga acertar todos os dados. No momento que eu acerto todos os dados, nenhum peso mais é atualizado, o modelo convergir. Então isso que eu estou fazendo aqui é o treinamento do Perceptron com gradiente descendente estocástico, com um problema de mais de 2 classes. Vamos ver então um exemplo prático disso, para que fique bem registrado para vocês o que está acontecendo. Vamos imaginar que a gente está trabalhando então, que a gente quer treinar esse Perceptron aqui, que tem um único neurônio, um problema de 2 classes apenas, que eu tenho 3 atributos de entrada, x1, x2, x3, o meu x0 é um atributo fake, problema de 2 classes. Vamos imaginar que esses são os meus pesos iniciais, θ0 é menos 0,5, θ1 é 0,4, θ2 é menos 0,6, θ3 é 0,6. Então, passei para vocês esses pesos iniciais e passei para vocês que eu quero usar uma taxa de aprendizado de 0,4. Então, com essa informação dos pesos iniciais, com a taxa de aprendizado e com a arquitetura e topologia da rede, o que a gente vai fazer agora é treinar a rede com 2 objetos de treinamento. O objeto 001, então, que tem o valor de x1, 0, o valor de x2, 0, o valor de x3, 1, que é da classe menos 1. E o objeto 110, que tem o valor de x1, 1, o valor de x2, 1 e o valor de x3, 0, que é da classe mais 1. Então, nós vamos treinar a rede para aprender a classificar esses 2 objetos. E depois a gente vai usar a rede treinada e a gente vai aplicar em cima desses 4 exemplos de teste. 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 1. Então, vamos lá. Vamos começar o processo.
Vamos começar a treinar a rede. Então o primeiro objeto é o objeto 001. 001, eu já botei o atributo fake x0 aqui igual a 1, para que fique claro para vocês. Esse objeto 001 é da classe "-1". Então o primeiro passo é definir a saída da rede. Para definir a saída da rede eu tenho que fazer θ transposto vezes x. Então θ transposto vezes x significa que eu vou fazer menos 0,5 vezes 1, mais 0,4 vezes 0, mais menos 0,6 vezes 0, mais 0,6 vezes 1, que é exatamente o cálculo que está aqui. Isso aqui dá 0,1. 0,1, se eu passar para dentro da função sinal, 0,1 é um valor positivo, então o resultado da função sinal é mais 1. Só que o objeto é da classe "-1". Então, como o objeto não é da classe correta, como a minha classificação não foi igual à classe do objeto, eu preciso atualizar os pesos, pois o valor predito é diferente do valor real. Então, para atualizar os pesos, eu utilizo a fórmula θj, é θj menos o alfa vezes predito menos o real vezes o valor do atributo. Então, para θ0, então, θ0 é menos 0,5. É igual a menos 0,5, menos o alfa. Nosso alfa que nós estamos usando, que é a taxa de aprendizado, é 0,4, então menos 0,4 vezes o valor predito pela rede neural, que foi mais 1, está aqui ele, menos o valor real é menos 1, então menos 1, e tudo isso multiplicado pelo valor do atributo correspondente. Como é θ0, eu só tenho o atributo fake, o atributo fake é 1, então tudo isso multiplicado por 1. Isso vai dar mais 1 menos 1, isso aqui vai dar mais 2, vezes 1 é mais 2, 2 vezes menos 0,4 é menos 0,8, menos 0,8 com menos 0,5 é menos 1,3. Esse é o novo valor de θ0. Faça a mesma coisa para θ1, para θ2, para θ3. Plugando os valores aqui, as taxas de aprendizado, o valor predito, o valor real e o valor de cada um dos atributos, x1, x2, x3, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E esse é o meu novo vetor de parâmetros, meus novos pesos da rede. Menos 1,3, 0,4, menos 0,6 e menos 0,2, que vai substituir esse cara aqui. Então está aqui os novos valores. E com esses novos valores, agora a gente vai treinar o nosso segundo objeto de treinamento, que é o objeto 110. Também botei o atributo x0 aqui, fake. Ele é da classe mais 1. O primeiro passo, então, é definir a saída da rede. Então, faço θ transposto vezes x. x2, que é o segundo objeto. Isso vai dar menos 1,3 vezes 1, mais 0,4 vezes 1, menos 0,6 vezes 1, menos 0,2 vezes 0. Tudo isso dá menos 1,5. Menos 1,5 na função sinal é menos 1, porque é um valor negativo. Só que o objeto é da classe mais 1, então tem que atualizar os pesos, usando a fórmula. Plugo aqui os parâmetros, plugo os valores, está aqui o meu novo vetor de peso. Passei por todos os objetos de treinamento, então passou uma época de treinamento da rede neural. A gente diz que passa uma época de treinamento da rede neural quando a gente passa por uma época inteira de treinamento, quando a gente passa por todos os meus dados de treinamento, por todos os meus objetos de treinamento. Como a rede não convergiu ainda, ou seja, eu não consegui acertar todos os objetos de treinamento, eu volto para o primeiro objeto, para a primeira instância, que é a 001, da classe "-1". Com esses pesos, defino a saída da rede, dá menos 0,7, menos 0,7 com função sinal dá menos 1, e notem agora que o valor predito é igual ao valor real. Não vou precisar atualizar os pesos, pois o predito é igual ao real, significa que eu estou acertando com esses pesos que eu tenho esse objeto. Passo para o segundo objeto, o objeto 110, que é da classe mais 1, defino a saída da rede, faço as multiplicações, deu 0,9, 0,9 da classe mais 1, e o objeto é da classe mais 1. Também não vou precisar atualizar os pesos. Então o que aconteceu é que eu passei por todos os meus objetos de treinamento e eu acertei a classe de todos eles. Significa que a rede convergiu, acabou o treinamento. Obviamente a convergência depende de várias coisas. Obviamente, a maioria das vezes eu vou ter muitos objetos de treinamento, então esse processo pode ser bem demorado. E aí a gente já vai ver que não são todos os casos que o Perceptron converge. Uma vez que o processo de treinamento acabou, significa que eu aprendi os pesos ideais, que é esse conjunto de pesos aqui, eu uso esses pesos então apenas para inferência, apenas para testar a rede. Então, para o meu terceiro objeto que eu quero classificar, que é o objeto 111, usando esses pesos, eu classificaria ele como sendo da classe positivo. O objeto 000
com esses pesos, eu classificaria como sendo da classe negativa. O 100 da classe positiva e o 011 da classe negativa. Então, um exercício que eu quero que vocês façam, dado esse cadastro de pacientes aqui, um dataset que é totalmente categórico, eu quero que vocês treinem uma rede do tipo Perceptron para distinguir pacientes entre doente e saudável. E testem a rede, então, para esses casos novos. Luiz, não, pequeno sim. Laura, sim, grande sim. Então, obviamente, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é converter os dados categóricos para numéricos, seguindo também aquelas boas práticas que a gente viu naquela aula 2. Vocês vão ter que se lembrar que nomes e identificadores únicos são inúteis em aprendizagem de máquina, vocês vão ter que descartar esse atributo. E após fazer a conversão de tudo isso numérico, aí sim vocês vão treinar o Perceptron, como a gente fez no exercício anterior. O que acontece com o Perceptron? Então o Rosenblatt provou um teorema chamado Teorema de Convergência do Perceptron. Ele diz que o Perceptron ele vai sempre convergir num número finito de iterações para um vetor de peso, então, que consegue classificar todos os meus objetos de treinamento, se duas coisas forem verdade. Se a minha taxa de aprendizado tiver um valor entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1, e se as minhas instâncias de treinamento nos objetos forem linearmente separáveis. E eis aqui o problema, né? Ou seja, basicamente eu estou dizendo que o Perceptron só funciona para problemas linearmente separáveis, para problemas que eu consigo traçar um hiperplano separador entre as classes, sem um problema de classificação. O que basicamente é um problema, porque eu comecei motivando vocês que redes neurais é uma boa utilizar para resolver problemas não lineares, né? E aqui é um exemplo para vocês verem como o Perceptron não funciona para problemas não lineares. Um velho conhecido de vocês, o problema do XOR, do XOR, do OU exclusivo. O problema do OU exclusivo, todos vocês devem se lembrar, que é um problema que dá duas entradas binárias, né? Então isso aqui é uma porta lógica, né? A minha saída ela é 1 só quando as entradas são diferentes, e ela é 0 quando as entradas são iguais. O problema do XOR, do XOR, do OU exclusivo, é um problema não linearmente separável. Porque se a gente plotar esse problema aqui no plano, então notem que aqui eu tenho o objeto 1, 0, e aqui eu tenho o objeto 0, 1. Esses dois objetos em azul aqui, eles são em azul porque eles são dessa classe 1 aqui. E aqui eu tenho os objetos vermelhos, que são dessa classe 0, que é o objeto 0, 0 e o objeto 1. Então notem que não existe um local que eu consiga botar o meu hiperplano separador, que nesse plano aqui é só uma reta. Não existe um local que eu consiga botar essa reta que eu separe a classe azul da classe vermelha. Por quê? Porque esse é um problema, então, tradicionalmente não linearmente separável. Então o que a gente faz em problemas não linearmente separáveis? A gente pode encontrar aproximações, se a gente for usar uma estrutura de Perceptron, ou a gente pode utilizar o que a gente chama de um Perceptron multicamada. Então a gente pode modificar a arquitetura original do Perceptron, que diz que é uma rede neural que só tem uma única camada, a camada de saída, e a gente pode usar uma rede com múltiplas camadas, uma rede com camadas escondidas, ou hidden layers, e isso vai nos ajudar a resolver o nosso problema. Então aqui, para vocês terem ideia, cara, num Perceptron multicamada, a diferença é que em vez de eu ligar direto as entradas na saída, eu tenho essa camada 2 aqui, uma camada intermediária. E eu posso ter uma camada intermediária, duas ou quantas camadas eu quiser. A gente chama a primeira camada de camada de entrada, a última camada de camada de saída, e toda a camada que não é nem de entrada nem de saída a gente chama de hidden layer. Bom, e por que um Perceptron multicamada consegue resolver o problema não linear do XOR, do OU exclusivo? Então vamos imaginar que eu montei esse Perceptron multicamada aqui. Então que eu tenho as minhas duas entradas, já que é um problema com duas entradas binárias, né? E eu tenho uma única saída, já que só tem que sair a classe 1 ou 0, né? Ou positivo e negativo, como quiser. E eu usei dois neurônios numa camada intermediária. Basicamente a gente pode imaginar que a tarefa desse primeiro neurônio aqui, uma tarefa que ele consegue resolver, é separar a instância 0, 1, que é essa verdinha aqui, das demais. Então vocês vão concordar comigo que para resolver problemas linearmente separáveis, o Perceptron é capaz de resolver. Então ele
consegue, então esse neurônio aqui consegue traçar essa reta aqui que separa a instância 0,1 das demais. Então é possível que eu aprenda esses pesos aqui, esses dois pesos, os pesos que ligam aqui mais o bias, de forma a traçar esse hiperplano separador que separa essa instância das demais. Então eu consigo aprender esses pesos, de forma que se eu tiver as entradas aqui, esse neurônio aqui ele só vai estar ativo quando tiver a entrada 0 e 1. Então quando tiver a entrada 0 e 1 ele está ativo, para todas as entradas demais ele não vai estar ativo. Então isso a gente sabe que é possível acontecer. Então vamos imaginar que é o que esse neurônio faz. Ele consegue aprender esses pesos que traça esse cenário aqui. Vamos imaginar que esse neurônio aqui de baixo, o que ele vai fazer vai ser o contrário. Ele vai aprender a separar esse objeto aqui dos demais. Então ele vai se ativar quando ele enxergar o objeto 1, 0, que é esse verdinho aqui. E ele vai ficar inativo quando ele enxergar qualquer uma das combinações a seguir. O que vai acontecer é que esse neurônio aqui, agora as entradas que ele vai receber não são mais as entradas originais. Não são mais as entradas 00, 01, 0 e 1. As entradas que ele vai receber já são as entradas processadas por esses dois neurônios. Então a gente diz que o que esse neurônio vai conseguir fazer, ele vai conseguir juntar esses dois hiperplanos de maneira a resolver o problema não linearmente separável. E como é que ele junta esses dois hiperplanos? O que ele está fazendo na prática? Ora, imagine o seguinte, quando a minha entrada é 0, 0, vamos botar essa tabela aqui para nos ajudar. Quando a minha entrada é 0, 0, esse primeiro neurônio aqui cospe 0. Esse segundo neurônio aqui também cospe 0. Então, para minha entrada 0, 0, os dois neurônios são 0. O que esse neurônio aqui, esse terceiro neurônio vai fazer é gerar um valor de 0. Quando a minha entrada é 0 e 1, esse neurônio ativa e esse não. Significa que a saída dessa camada intermediária é 1, 0. Então a saída é 1, 0. E para essa saída 1, 0 a gente sabe que esse neurônio aqui tem que ativar. Então para a entrada 0, 1, a entrada para esse neurônio vira 1, 0 e o neurônio ativa. Para a entrada 1, 0, a saída dessa camada intermediária aqui para 1, 0 é 0, 1. É 0, 1, que a gente sabe que esse neurônio também tem que ativar. Só que notem que quando eu tenho a minha entrada 1, 1, a saída desses dois neurônios é 0, 0. Então esse neurônio aqui nunca enxerga a entrada 1, 1 pura. Ele só enxerga novamente 0, 0. 0, 0 ele sabe que ele não ativa. Então o que está acontecendo na prática para esse neurônio aqui é que a gente está mudando o nosso espaço original de atributos para um novo espaço de atributos em que o ponto 1, 1 ele colapsa e cai em cima do ponto 0, 0. Então esse ponto 1 ele é modificado, transladado no espaço, cai em cima do ponto 0, 0. Restando um problema linearmente separável. Basta então que eu aprenda os pesos que gere um hiperplano separador desse tipo aqui, que separa os dois pontos aqui, o ponto 0, 0 e o ponto 1, 1, que colapsou para cima do ponto 0, 0, desses demais. É claro que esse hiperplano separador nesse espaço colapsado é o equivalente então da união desses dois hiperplanos no espaço original de atributos. E é assim então que um multilayer perceptron resolve o problema do XOR. O perceptron multicamada é a arquitetura de rede neural artificial mais utilizada, embora hoje em dia a gente tenha redes neurais profundas, né? Então MLPs estão sendo bem menos utilizados do que eram antes, mas ainda são possivelmente as mais utilizadas para problemas gerais. Basicamente, existe um teorema que diz que um perceptron multicamada que tenha uma única camada intermediária, ele consegue aproximar qualquer função contínua ou booleana. E um perceptron multicamadas que tenha duas camadas intermediárias é um aproximador universal de função, ele consegue aproximar qualquer função. Então, um perceptron com duas camadas intermediárias, ele não tem bias de restrição. Um perceptron com uma única camada intermediária, ele tem um bias de restrição, que ele não aproxima funções descontínuas. Um perceptron sem ter múltiplas camadas, ele tem um bias de restrição, que ele só aproxima funções lineares.
O jeito que a gente vai aprender, vai treinar então esse perceptron multicamada é utilizando o que a gente chama do algoritmo de backpropagation, o algoritmo de retropropagação do erro, que é isso que nós vamos ver agora na parte final da aula. Então vamos prestar atenção nessa notação aqui e tentem se concentrar nessa notação, pausar o vídeo quantas vezes for necessário, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo. Então vamos assumir que L maiúsculo é o número total de camadas que eu tenho, que A subscrito I subscrito J é a ativação da iésima unidade na jésima camada. Então A1, 2 é a ativação da primeira unidade, que é esse neurônio aqui, na segunda camada, que é essa camada intermediária aqui, contando primeira camada de entrada, segunda camada e terceira camada. Θ elevado no J é uma matriz de pesos que liga a camada J com a camada seguinte sendo a camada J mais 1. E θIKJ não é a matriz, é um valor de um peso dentro da matriz. Qual o peso? Qual o parâmetro? O peso que liga a késima unidade da jésima camada com a iésima unidade da J mais 1 ésima camada. Então, θIKJ, o peso que liga a késima unidade da camada J à unidade I da camada J mais 1. E está aqui o jeito que a gente pode processar para gerar então os valores de A1, A2, A3. Sempre o meu θ transposto, imaginando o θ, os θ sendo linhas dessa minha matriz. Então para gerar A1, A2, A3 eu estou usando sempre as linhas da minha primeira matriz de pesos, que é a matriz que liga essas duas camadas. Basicamente eu tenho para gerar esse último valor aqui sendo meu A1 de 3, eu tenho que fazer então também θ transposto com A, só que agora os A's que vêm, então não mais os X, mas os A's que vêm da segunda camada, então, sempre os valores que vêm da segunda camada. Basicamente eu estou usando agora uma nova matriz de pesos, a matriz que liga essas duas camadas. Então a matriz θ1 é a matriz que liga a primeira camada com a segunda e a matriz θ2 é a matriz que liga a segunda camada com a terceira. Quais são as dimensões dessas matrizes? Então qual é a dimensão da matriz θ1? Pausem o vídeo e parem para pensar. Agora que vocês despausaram, vocês vão perceber que a dimensão de θ1 nada mais é do que 3 por 4, então eu tenho 3 linhas, que é os neurônios onde eu chego, 4 colunas, os neurônios de onde eu saio. E as dimensões da minha matriz θ2, então pausem o vídeo novamente para pensar. Vamos dar conta que a dimensão da minha matriz θ2 vai ser uma matriz 1 por 4. Então nas linhas onde eu chego, as colunas de onde eu saio. Lembre que as unidades pontilhadas são os bias, que não existem pesos chegando nos bias, nessa bias unit. Aqui existe só um valor fictício de 1 dentro deles, e o que nos interessa é o valor da aresta pontilhada, que esse sim é o valor de bias que eu estou somando em cada um dos neurônios. Então, a forma genérica para eu computar, para eu saber as dimensões das minhas matrizes, né, uma matriz θJ, assuma que o J é o número de unidades da camada J, sem contar o bias, então não contando a unidade pontilhada, e que o J mais 1 é o número de unidades da camada seguinte, adjacente, também sem contar o bias. Então a dimensão dessas matrizes sempre vai ser, nas linhas, o número de unidades da camada onde os pesos estão chegando, e nas colunas o número de unidades da camada de onde os pesos estão saindo, mais 1, onde esse mais 1 é justamente para contar pelos bias. Como é que fica a minha função de custo? Né? Na minha regressão logística eu tinha minha entropia cruzada binária regularizada.
Na minha rede neural, eu posso usar também a entropia cruzada binária como uma função de custo. E aqui eu estou utilizando a entropia cruzada binária num setup que me permita ter mais de duas classes. Um problema que eu tenho K classes. Um problema que eu tenho K classes, cada classe sendo positivo por vez e todas as outras sendo negativas. Então agora minhas predições são de acordo com a classe positiva, a classe que eu estou analisando. Mas é basicamente a mesma coisa, mas eu tenho esse somatório a mais aqui em cima, para iterar entre todas as classes que são positivas. E na minha regularização eu tenho a mesma coisa, só que em vez de eu ter um somatório só no meu vetor de peso, como eu tenho matrizes de peso, eu vou precisar de dois somatórios para varrer cada matriz, e como eu tenho várias matrizes de peso ao longo de várias camadas, eu preciso então um somatório que eu itero entre as camadas, um somatório que eu itero das unidades da camada que eu estou saindo, e um somatório que eu itero nas unidades da camada que eu estou chegando. Mas basicamente eu estou regularizando então todos os pesos da minha rede ao quadrado aqui, regularização L2. Como é que vai funcionar o Heuristic de Backpropagation? E essa eu garanto para vocês a última parte da aula. A gente vai começar então com pesos aleatórios, em todas as minhas matrizes de peso de todas as camadas da rede neural. Para cada instância de treinamento, eu faço a propagação forward. Então, a propagação forward é fazer aquele passo que eu vou calculando. Eu passo o objeto como entrada, calculo os valores dos neurônios nas camadas intermediárias até chegar na saída, fazendo os meus testes transposes de X, as minhas ativações e tudo mais, conforme a gente já viu. Depois que eu calculei, então, as predições da rede, que é o meu vetor A na última camada, então os valores de cada um dos neurônios da minha última camada, eu vou calcular os erros dessa última camada. Os erros aqui eu estou representando por... vamos lá, eu estou representando por delta, delta minúsculo. Então, delta é o meu erro, meu vetor de erro da última camada. É o meu vetor de predições da última camada, menos o meu vetor de valores reais. Então, aqui eu estou usando notação vetorial. Isso daqui é um vetor, né? Se eu tenho três classes, aqui é um vetor 3 por 1. E se eu tenho três classes, aqui também é um vetor 3 por 1, então eu tenho um vetor de deltas aqui, de erros da última camada. Então eu simplesmente predito menos o real em cada uma das classes. Como eu tenho um problema que pode ser multiclasse, isso aqui são todos vetores. Depois o backpropagation entra em como que eu computo esses deltas para as camadas anteriores da rede, para a camada delta L-1, L-2, até que eu chegue na segunda camada ou na primeira camada intermediária da rede, que é a camada 2. E aí eu vou usar uma fórmula fixa. Então, para atualizar o meu peso θ i j na camada L, é θ i j na camada L menos o alfa multiplicado pelo valor de ativação da unidade j na camada L, vezes o valor do delta, ou do erro, na camada L mais 1. Vou fazer isso até um número máximo de ciclos, ou um critério de convergência. Então vou fazer isso por várias iterações, por várias épocas. Conforme eu passo por todos os objetos de treinamento, passo uma época, eu vou fazer isso por várias épocas. Então vamos ver isso passo a passo agora com calma. Primeira fase então, propagação forward. Então imagina que eu tenho uma instância de treinamento, X aqui, que tem três atributos. Então primeiro eu computo, eu assumo que A1, que é minhas ativações da primeira camada, que não é uma camada de neurônios, embora eu use a notação de ativações, é o próprio objeto, X, incluindo aquele meu X0 fake. Então aqui o meu A1 é um vetor de 4 posições, então ele pertence a um espaço de reais, ele é um vetor 4 por 1. Aí eu computo os valores pré-ativação dessa segunda camada. Nessa segunda camada eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 neurônios nessa segunda camada. Então para calcular esses valores de ativação eu tenho que multiplicar o meu θ dessa camada por A1. Então o meu θ1 é a minha matriz de pesos que liga minhas entradas dessa primeira camada. Qual é a dimensão dessa matriz? Ela vai ser uma matriz 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3 mais o bias 4. Ela vai ser uma matriz 5 por 4, θ1. Então o que eu estou fazendo aqui é multiplicando uma matriz
5 por 4, que é a minha matriz de θ, pelo meu vetor 4 por 1, que é o vetor de ativação, que na verdade é a minha entrada. Ativação da primeira camada, que na verdade é a minha entrada. Uma multiplicação de matriz 5 por 4 por 4 por 1, a gente sabe que o resultado dá um vetor 5 por 1. Então, meu Z2 ali é um vetor 5 por 1, que é exatamente esses 5 valores que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores antes de eu calcular as funções de ativação. Aí, o meu vetor de ativações A2 é simplesmente computar a minha função de ativação em cima do meu Z. Então, por exemplo, se todos aqui são ativações sigmoidais, eu computo a ativação sigmoidal para cada um desses neurônios. Isso vai continuar sendo um vetor 5 por 1. Só que aí eu adiciono o bias, eu adiciono aqui o pontilhado com o bias para cada um dos neurônios da próxima camada. Fazendo então com que o meu A2, então o meu A2 agora, é um vetor 6 por 1. Computo Z3, que é as pré-ativações, fazendo a multiplicação da minha segunda matriz de peso, θ2, por A2. Então, meu θ2 é essa matriz de peso, e ela vai ser uma matriz de peso que tem 1, 2, 3, 4, 5, ela é uma 5 por 6. Ela é uma 5 por 6. Quando eu faço 5 por 6, multiplicado A2 a gente sabe que é um 6 por 1. Isso daqui a gente sabe que vai dar um vetor 5 por 1, que são justamente esses 5 valores aqui, antes de ativar eles. Aí a gente computa 3, que é basicamente ativar esses valores aqui, é computar a função de ativação para cada um desses valores, e adicionar o bias a 0,3 nessa camada. Então, adicionar o meu bias aqui, adicionando o bias a cada um dos neurônios nessa última camada aqui. E agora eu posso computar Z4, que é a minha pré-ativação dessa última camada, que é θ3 vezes A3. Então, θ3 é a minha última matriz de peso, essa minha rede, esse meu multilayer perceptron. Qual é a dimensão dessa matriz? É uma matriz 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela é uma 4 por 6. Então, o que eu faço aqui é multiplicar esse 4 por 6 por A3, e A3 a gente sabe que ficou aqui. Então, A3 era Z3, 5 por 1, mais o bias, ela virou, então aqui A3, virou também uma 6 por 1. Então, quando a gente multiplica a nossa matriz θ3, que é 4 por 6, por A3, que é 6 por 1, a gente tem como resultado um vetor 4 por 1, que são justamente esses meus 4 valores aqui na minha camada de saída. E esses meus 4 valores aqui vai ser dado pelas minhas predições, calculando, por exemplo, a ativação desses 4 valores aqui. Isso aqui vai me dar minhas 4 predições. Então, a minha predição para cada uma das minhas classes. Um valor entre 0 e 1 para cada uma das minhas 4 classes do problema. Então, fiz toda a minha propagação forward só com multiplicação de matrizes. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse slide aqui, que eu consigo fazer tudo isso sem nenhum for, sem nenhum laço, sem nenhum if. Eu só fiz multiplicação de matrizes e, eventualmente, concatenações aqui, né, de elementos em vetores e em matrizes. E essa é a nossa propagação forward. Então, pegamos o nosso objeto e chegamos, e os pesos aleatórios que a gente tinha, e chegamos nos valores das predições. Agora é a segunda fase do algoritmo backpropagation, a retropropagação do erro. Então, o que a gente vai fazer primeiro, para cada um dos meus neurônios de saída, para cada um desses neurônios aqui, eu vou calcular o delta de cada um desses neurônios, então delta J. Então, eu vou calcular
o delta 1, eu vou calcular o delta 2, eu vou calcular o delta 3 e eu vou calcular o delta 4. Na verdade eu estou usando o superescrito aqui, então na verdade o superescrito é 4 para todo mundo. É o subscrito que eu tenho que mexer. 1, 2, 3, 4. E o superescrito é 4 para todo mundo, porque são os deltas da quarta camada. Que é a minha quarta camada. Então, meu delta J, onde J aqui é ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, eu calculo fazendo a ativação do neurônio correspondente, a predição, menos o valor real. Então, a rede, depois que eu fiz o forward, eu tenho o valor de ativação de cada um desses neurônios. E como é aprendizado supervisionado, para o objeto que eu fiz esse forward, eu tenho o valor correto de cada um desses neurônios. Eu sei qual deles é 1 e quais são os outros que são 0. Então eu consigo computar esse erro aqui, esse delta, para cada um desses caras aqui. Esse é o primeiro passo. E depois, agora eu vou fazer para cada neurônio das camadas intermediárias, eu vou calcular os deltas desses neurônios com essa fórmula aqui. Essa fórmula no início ela assusta, mas muito em breve vai ficar claro. Então vamos começar pelos delta da camada 3. Então pelos deltas da camada 3. Então é um delta para cada um desses 5 neurônios. Eu tenho delta 1, 2, 3, 4, 5 da camada 3. Então o meu J aqui é 1, 2, 3, 4, 5 dessa camada. Aqui eu estou fixando, computando de um deles só. Então, por exemplo, o delta... Vamos imaginar que nós estamos computando o delta da camada 3 desse primeiro neurônio, desse mais de cima aqui, o 1. Então, primeiro eu tenho que calcular esse somatório aqui com essa multiplicação, que parece algo complexo. Mas não é. O que eu estou computando aqui nesse somatório, notem o que eu estou fazendo. Meu I está indo de 1 ao número de unidades da camada adjacente à camada que eu estou. Então, o que eu estou fazendo basicamente aqui é multiplicando o peso que liga o neurônio que eu estou, o neurônio J que eu estou, no caso esse neurônio aqui, que é o 1, a cada um dos elementos que eu estou iterando no somatório. Aí, ou seja, eu estou multiplicando esse peso aqui pelo delta correspondente, por esse delta aqui, somando com a multiplicação desse peso aqui, com esse delta aqui, somando com a multiplicação desse peso aqui, com esse delta aqui, somando com a multiplicação desse peso aqui, com esse delta aqui. É isso que eu fiz nessa parte aqui do somatório. Então, para calcular o delta desse cara aqui, eu multiplico, para calcular o cara desse delta aqui, eu multiplico esse peso por esse neurônio, somo com a multiplicação desse peso com esse delta, com a multiplicação desse peso por esse delta, e a multiplicação desse peso por esse delta. E eu vou ter esse componente aqui. E o resultado disso eu multiplico pela derivada da função de ativação no neurônio que eu estou, na derivada da ativação desse neurônio aqui. Se a ativação que eu estou usando é o sigmoide, então a derivada do sigmoide é o valor do sigmoide, o valor de ativação que o sigmoide me dá, vezes 1 menos o valor de ativação que o sigmoide me dá. O sigmoide me dá um valor entre 0 e 1, por exemplo 0,7, seria 0,7 vezes 0,3. Se me dá um valor 0,6, seria 0,6 vezes 0,4, e assim por diante. Então, o resultado da soma ponderada desses deltas multiplicado pela derivada da ativação desse cara aqui, isso vai me dar esse delta, esse meu delta 1 da camada 3. Para o delta 2 da camada 3, para calcular o delta desse segundo neurônio aqui, então eu tenho que multiplicar esse peso pelo delta do primeiro neurônio da próxima camada, e depois eu tenho que multiplicar esse outro peso aqui pelo delta desse segundo neurônio aqui, uma coisa mais fácil com o apontador, depois eu multiplico esse peso por esse delta e somo com esse peso por esse delta, e multiplico isso pela derivada da ativação desse neurônio aqui, e aí eu vou ter esse delta, vou ter o delta 2 da camada 3. Faço a mesma coisa para os outros.
Quando eu for para a segunda camada, quando eu passo para trás, então quando eu for calcular os deltas dessa camada aqui, nota que eu já vou ter os deltas dessa camada aqui e eu uso o mesmo procedimento. Então, para calcular o delta desse cara aqui, eu multiplico esse peso por esse delta, somo com a multiplicação desse peso por esse delta, somo com a multiplicação desse peso por esse delta, multiplicação desse peso com esse delta, somo com a multiplicação desse peso com esse delta, e multiplico isso pela derivada da ativação desse neurônio aqui. Isso vai me dar, então isso vai me dar o meu delta da primeira unidade da segunda camada. Faço isso para todos esses caras aqui. Aí eu vou ter o delta, então, de todas as camadas, a camada 2, da 3, da 4. No momento que eu tenho todos esses deltas, para eu fazer a atualização de peso, basta então para eu atualizar o peso θ, I e J na camada L, recebe o peso θ, I e J da camada L, menos alfa, taxa de aprendizado, multiplicado o valor de ativação de onde eu estou saindo, vezes o peso, vezes o delta, o erro, da onde eu estou chegando. Certo? Ativação de onde eu estou saindo, vezes o delta, de onde eu estou chegando. Muito bem, esse foi o backpropagation. E aí os comentários finais da aula, então, como é que eu defino o número de neurônios por camada? Isso é dependendo dos dados e quem faz é o usuário. Vai depender de quantos objetos eu tenho, de quantos atributos eu tenho, a quantidade de ruído, a complexidade da função, etc. Mas uma heurística que a gente costuma utilizar é ter sempre um número comparável à quantidade de entradas, nunca muito menor. E quanto maior, quanto mais neurônios, melhor. Então, quanto mais neurônios, maior a complexidade da função que eu consigo aproximar. Então, mais expressividade eu tenho nessa aproximação da função. Porém, mais lento, as minhas matrizes ficam maiores, mais multiplicações. E possibilidade de overfitting, mais eu tenho que regularizar a rede, porque com mais expressividade para modelar qualquer função, mais fácil é eu achar aquele conjunto de parâmetros que se ajusta perfeitamente aos meus dados. Na rede neural, ao contrário de regressão linear e logística, a nossa função de custo é não convexa. Significa que a rede neural que a gente pode ter aqueles laws, landscapes, aquelas paisagens com vários mínimos. Então é suscetível a mínimos locais. Então o que a gente faz é utilizar o aprendizado online, o gradiente estocástico, que é atualizar os pesos após ver cada objeto de treinamento ou após ver um mini batch de objetos de treinamento. Como todo método de do paradigma baseado em otimização, para eu evitar problemas numéricos, é melhor que eu normalize os dados, bote eles entre 0 e 1 de todos os atributos, ou entre menos 1 e 1. E aí eu posso, dependendo da quantidade que eu tenho, utilizar algoritmos de otimização mais robustos que o gradiente descendente. Se eu tiver muitos dados, eu vou precisar usar o gradiente descendente estocástico, porque ele é o mais eficiente. Depois de um certo tempo de treinamento, que vai acontecer com a nossa rede, se eu começar a treinar com muitas épocas, ela vai começar a sofrer overfitting. Então, algumas alternativas que eu tenho é encerrar o treinamento antes, fazer o que a gente chama de early stop. Geralmente não é o que a gente faz, geralmente o que a gente faz é a gente treina para um número fixo de épocas, por exemplo, 100 épocas, ou 500 épocas, ou 1000 épocas, ou quantas épocas eu estiver disposto a esperar. E após cada época eu salvo os modelos intermediários. Eu salvo as redes neurais, os meus conjuntos, as minhas matrizes de pesos intermediárias depois de cada época. E aí eu uso cada uma delas num conjunto de validação. É como se fosse o meu conjunto de teste falso, que é o conjunto de validação. E vejo qual desses modelos é o melhor. E o melhor desses modelos vai ser o modelo que eu vou utilizar. Então não necessariamente o modelo que vem da última época, pode ser que eu esteja treinando por 500 épocas, mas que o meu melhor modelo foi o modelo da época 225, de acordo com os dados de validação. Existe uma área que é a área de pruning de redes neurais, de poda de conexões, mas é uma área um pouco mais complexa e que está voltando à tona agora. E a questão de regularização. Eu posso fazer bastante regularização em L2, brincar com aquele lambda para tentar evitar então o overfitting. A gente vê a atualização dos pesos chamada online ou sequencial, a gente atualiza depois de cada instância. O que a gente pode fazer também é atualizar em batch. Então a gente fazer uma atualização de pesos após uma época inteira seria, após apresentar todos os objetos de treinamento. Mas isso não é factível quando a gente tem Big Data, né? Isso vai ficar muito lento se eu for fazer uma atualização de peso depois de todos os objetos. Então o que a gente faz é utilizar, em época de Big Data, de grandes volumes de dados, a atualização em mini batches, né?
Então a gente passa 32, 64 ou 128 objetos de uma vez só para a rede e computa e faz todo aquele cálculo com base nos valores médios, né, naqueles deltas médios, na média dos 32, 64 ou dos 128 objetos. O que é melhor fazer isso? Depende da aplicação e depende também da capacidade computacional que a gente tem. Se eu for fazer o aprendizado online, vantagens, né? A gente precisa então que os pesos sejam atualizados após a apresentação de cada objeto numa ordem aleatória. Isso requer menos memória, é mais rápido, isso permite que eu fique menos suscetível a mínimos locais, porque como eu não tenho um gradiente estável, eu tenho só um gradiente aproximado, eu não vou cair no primeiro mínimo local, eu vou ficar dando pulos naquele meu loss landscape, mas isso pode deixar o aprendizado um pouquinho instável, né? E geralmente vai exigir mecanismos que me permitam de maneira automática controlar a minha taxa de aprendizado. Isso aqui você não precisa se preocupar muito, hoje em dia existem vários algoritmos que fazem controle automático de taxa de aprendizado para que eu utilize gradiente descendente estocástico. Se eu atualizar em batch, que significa não mini batch, mas batch significa todos os dados de treinamento, eu tenho uma estimativa mais precisa do vetor do gradiente, eu tenho menos instabilidade, ele é mais estável, porém muito mais lento e pode ser que eu caia num mínimo local que eu não me recupere. O que eu sugiro que vocês façam como atividade dessa aula? Que vocês investiguem então redes Perceptron em MLP em qualquer pacote de software que vocês quiserem. Pode ser no scikit-learn no Python, pode ser no ECA no Java ou no que vocês quiserem. Vocês podem baixar bases de dados, por exemplo, do repositório da Universidade da Califórnia em Irvine ou do Kaggle, bases da UCI, tem algumas famosas como a base Iris e a Glass. Utilizem nesses pacotes coisas como o Tenfold Cross Validation, que vocês já sabem o que significa agora, nessa altura da disciplina. E o que eu quero é que vocês brinquem, que vocês ajustem uma arquitetura, que vocês brinquem então com esses hiperparâmetros, né, o número de neurônios, o número de camadas e assim por diante, e que vocês comparem os resultados que vocês tiverem com uma MLP com os outros métodos que a gente viu no curso, com KNN, com árbitro de decisão, com Naive Bayes. Seria legal se vocês pegassem então um pacote desse de software que implementa esses métodos, como o scikit-learn, e fizessem uma grande comparação experimental entre todos esses métodos, brincando com essas arquiteturas, nessas bases de dados com esse protocolo então de avaliação de resultados. A minha sugestão de leitura para vocês então, capítulo 11 do livro do Alpaidin, que é esse livro aqui, perdão, que é um dos livros que é o livro Introduction to Machine Learning, que está na nossa bibliografia. Seria legal vocês lerem o capítulo 7.1 do livro da Katia Facelli, que também está na nossa bibliografia geral. A seção 5.4 do livro do Tan, que é o Introduction to Data Mining. E os capítulos 3 e 4 do livro do Reikin. Esse sim, que é um livro que eu não botei na nossa bibliografia, mas que é esse livro aqui que vocês também encontram online na biblioteca. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na próxima.